Com a chegada do Dia das Mulheres, nós pensamos em conversar com uma cliente muito especial, que trouxe uma contribuição muito grande no projeto dela, que é a Adriele. Lembra lá no comecinho, Sim. quando a gente começou a conversar, as primeiras conversas? Nós não tínhamos muita noção do que era um projeto, do que era uma estrutura de uma casa. A gente chegou lá com um sonho e o escritório conseguiu, né, através do Eduardo, colocar em prática o nosso sonho. E foi um processo muito tranquilo, né, Eduardo? Apesar dos altos e baixos que toda obra tem, mas hoje eu olho pra minha casa e eu vejo que ela tem de verdade o que eu sempre sonhei. Sabe, as minhas características. A mulher, ela olha pra casa com um olhar diferente, né? Funcionalidade, rotina, onde o bebê vai dormir, o que fica mais confortável. E eu acho que a minha casa hoje atendeu todas as minhas expectativas. Com relação aos espaços, você lembra lá no começo que a gente começou a mexer em planta e aí algumas coisas em planta faziam sentido e a gente passou por uma visão tridimensional com alguns esboços, alguns desenhos, e alguns espaços aumentaram, outros diminuíram, algumas coisas a gente redistribuiu e a sua participação sempre foi muito ativa nesse ponto. Você sempre estava muito presente, sempre muito concentrada, falando bem o que você pensa. E o mais legal é que tu conseguiu colocar em prática as minhas ideias, né? Eu lembro que a ideia inicial não era uma casa tão grande, né? Mas aí a gente foi vendo, eu falava, Eduardo, eu quero uma sala bem ampla. Aí tu falava, não, então a gente tem que aumentar isso aqui e diminuir isso aqui. Então, assim, a gente foi adequando ao decorrer do processo, né, para que fosse atender tanto as minhas necessidades e também levar em consideração as nossas possibilidades, né? Sim, porque claro. foi tudo dentro da necessidade e possibilidade. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de ter noção dos espaços. E aí o Eduardo falava, não, esse espaço aqui tá no tamanho que tu pediu. Eu falava, não, Eduardo, tá menor. E aí foi quando ele falou pra gente, ó, mas aí eu vou terminar o projeto, aí vocês vão ter a experiência de ver no óculos. E aí foi quando a gente teve aquela experiência que eu achei sensacional, que a gente conseguiu realmente se ver dentro da obra, que aí eu consegui ter noção de qual era os tamanhos dos espaços, porque a mulher não tem muita noção de espaço. E aquilo ali tirava muita dúvida com relação ao tamanho de pé direito, com relação à localização de bancada de cozinha, a parte externa também, né? E chegou na parte da administração de obra. Como é que você se sentiu nessa mudança de processo com relação à administração de obra de preço fechado? Tirou a nossa preocupação de ter alguém para administrar, para acompanhar, para estar ali junto com os outros profissionais. Então, para a gente foi muito importante naquele momento, porque nós não tínhamos experiência do que era uma obra e de estar ali dentro, não teríamos tempo também de acompanhar. Todas as etapas, né, foram cumpridas de acordo com o que estava previsto. Então, a gente conseguiu se planejar. Ah, não, eu quero esse imóvel de fora. Aí eu até falava para o Eduardo, mas eu quero esse imóvel. Aí tu falava, não, mas vai dar tempo de chegar, porque a gente ainda está na etapa 1. Então, a gente conseguiu se planejar e até economizar bastante. A sua participação em todo o processo. Como mulher, qual a importância disso para você? Para mim foi muito significativo como mulher poder participar de cada etapa, porque em cada pedacinho dessa casa tem um pedacinho de mim também. Sim. Tem um pedacinho do que eu projetei, do que eu sonhei. Quando a mulher participa do projeto, a casa deixa de ser estrutura e passa a ser lar. E eu acho que foi isso que a gente construiu aqui. E acho que esse é um dos inúmeros papéis da mulher. Eu acho que o sonho de uma casa é sempre um sonho sonhado em conjunto, né? Eu acho que se é um sonho do coração, sabe? Se é algo que ela almejou, ela tem que participar de forma ativa. Porque depois que começar a executar a obra, não tem mais como voltar atrás, né? Até tem, mas vai ficar bem mais caro. Bem mais oneroso. Essa pessoa vai sentir no bolso. Não, e viver num lugar que você não, né? Que você não sonhou, não é agradável. Ela nunca vai olhar pra casa dela como um lar. E não é esse o propósito. Então, é isso que o escritório preza, né? Essa participação ativa dos clientes. Porque, na verdade, a gente é uma ferramenta que vai trabalhar todos aqueles pensamentos, todas aquelas ideias, todos aqueles desejos, converter isso para algo gráfico e, posterior, vai ser uma obra executada, seja residencial, comercial. O arquiteto nada mais é do que uma ferramenta que interpreta o desejo e torna ele execuível. Ô, Adriele, muito obrigado pela confiança, por toda a participação e pode ter certeza que você também realizou um sonho do escritório, que foi fazer essa casa tão linda. Feliz Dia das Mulheres!